Olá, eu sou Bruno Rodrigues dos Santos Dávila. Eu nasci no dia 6 de novembro de 1987. Sou filho de Ailton Rodrigues dos Santos e Eliana Lourenço dos Santos. Quando eu nasci, meus pais tinham uma vida bem simples. Moravam numa casinha de madeira que meu pai tinha arranhado do meu avô. E meu avô, tempos antes, tinha voltado para o Mato Grosso e ele deixou essa casa. Meu pai cuidava da casa na época. E nesse período, nós estávamos passando por uma situação bem difícil. Minha mãe trabalhava como costureira em casa e meu pai era leiturista. Fazia serviço de leituras para a companhia de energia no qual ele tinha passado o concurso, de casa em casa, andando a pé ou de vez em quando com bicicleta da companhia, fazendo leitura do relógio de energia. Então essa foi a minha infância. Eu comecei a estudar na escola municipal do pré-escola, que era o José de Almeida. Anos depois, meu pai conseguiu promoção, foi para o setor de atendimento da companhia de energia, que na época chamava Seron. E essa companhia conseguiu um convênio com o SESI Escola e eu e meu irmão começamos a estudar da primeira série até a quarta série lá no SESI. Nos ajudou muito, porque era um ensino de mais qualidade, abriu oportunidades para a gente estar ali junto com crianças da alta sociedade, lá de Cacoal, Rondônia, onde eu nasci. E o tempo foi se passando, minha mãe concluiu o ensino médio, fez um magistério na época para lecionar. E anos mais tarde, ela passou no concurso do município para ser professora numa escola rural. Na linha 8 ficava a quase 70 quilômetros da cidade. Eu lembro que ela acordava de madrugada, ia de bicicleta para chegar a tempo da aula e lá ela ficava o dia todo e voltava no fim da tarde. Um tempo depois, meus pais conseguiram poupar algum dinheiro e compraram uma motinha para ela. Era uma mobilete com, acho que era 2 marchas, motor 2 tempos. Nos primeiros meses de uso dessa motocicleta, meu pai foi junto com ela. Teve algumas vezes que choveu e eles caíram na estrada de chão batido, cheio de pedra, se ralaram todos, mas seguiram viagem. Os anos se passaram, meu pai conseguiu alcançar um cargo de gerência comercial da companhia de energia. Essa companhia, só voltando um pouco atrás, ela, por ser início do território de Rondônia, que não era estado ainda, ela era uma companhia federalizada, ela pertencia metade ao governo federal e outra metade ao Ministério de Minas e Energia como empresa semi-privada, capitalizada. E ela cresceu muito, essa companhia, ela gerenciava, era a única presente no estado de Rondônia, gerenciando a parte de distribuição, manutenção e comercialização de energia. E graças a Deus meu pai concluiu o ensino médio dele também, fez curso técnico em eletrotécnica. E eu lembro que eu estava na 6ª série, já tínhamos saído do SESI Escola, porque lá só ia até a 4ª série, e eu fui para a Escola Estadual Bernardo Guimarães. E alguns anos depois, a minha mãe conseguiu passar no concurso do estado, e começou a dar aula lá no Bernardo Guimarães. O meu irmão estudava no Cora Coralina, escola estadual também, e o meu pai foi promovido a gerente comercial, ali da unidade de Cacó. E com isso a gente conseguiu um pouco mais de recurso, nós reformamos a casa de Cacoal, expandimos um pouquinho, e meu pai foi até Rondonópolis conversar com meu avô, no Mato Grosso, e conversou com ele, pediu para ele estipular um valor que o pai queria comprar aquela propriedade que ele morava há tanto tempo cuidando com meu avô. E meu avô estipulou um valor. E o tempo se passaram e a gente foi poupando. E meu pai foi a Rondonópolis e comprou a propriedade, chamou meus tios e todos de comum acordo transferiram a propriedade para o meu pai. Anos depois ele conseguiu, em 4 anos, 4 para 5 anos, construir a casa nova em cima, uma grande estrutura, como ele sempre sonhou. E eu já estava no ensino médio nessa época, eu fui para Cora Coralina também,
porque lá a parte de ensino médio era muito melhor. E meu irmão, ele estava se preparando para o vestibular. Eu estava iniciando a 7ª série lá no Cora. E meu irmão já estava na 8ª. Ele começou a estudar no Daniel Berg, que é uma escola particular, que a gente tinha um pouco mais de recursos. E ele estava se preparando para vestibular, que seria anos depois, né? Depois de estruturar toda a casa, eu lembro que ficou perfeita do jeito que a gente queria. Fizemos as pinturas, mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. A unidade consumidora, a unidade comercial da Seron, na cidade de Rolim de Moura, estava enfrentando alguns problemas devido à má gestão. E a Eletrobras, a Seron, comunicou ao meu pai que ele havia sido transferido para Rolim de Moura. Foi um baque para nós, porque tínhamos acabado de concluir a casa e a pintura e tínhamos que ir para Rolim de Moura. E foi assim, nós fomos para Rolim de Moura, lá vivemos 4 anos. Deus abençoou que a gente comprou uma casa no leilão da Caixa, reformamos ela, mas antes de comprar essa casa a gente viveu quase 2 anos de aluguel. Em Rolim, minha mãe começou a trabalhar em outra escola estadual, Maria Rabelo, e lá surgiu a necessidade dela ser vice-diretora. E eu estudava lá, eu e meu irmão estudávamos lá no Maria Rabelo. Estudei 2 anos no Maria Rabelo, até que surgiu a oportunidade para a gente poder estudar numa escola particular, com melhor qualidade de ensino, na escola adventista, em Rolim de Moura. Estudei lá até a 8ª série. E Deus abençoou que um tempo depois, meu pai foi transferido novamente para Cacoal e a gente voltou para Cacoal. Voltando em Cacoal, eu comecei a estudar no Daniel Berg também. Só que meu irmão, dessa vez, ele quis estudar no Cora, por causa dos amigos que ele tinha. E eu estudei o meu primeiro ano no Daniel Berg. E meu irmão conseguiu passar no vestibular da Cesumar, para o curso de arquitetura, em Maringá. E para ele não ficar sozinho, minha mãe achou melhor que eu fosse também. E eu fui matriculado na escola marista, porque minha prima, Mel, ela era professora de educação física lá. Então foi uma fase muito diferente na nossa vida. Eu e meu irmão morávamos numa kitnet, que ficava nos fundos da casa de uma senhora muito bacana, Dona Margarida. E ali eu e ele se virava. Eu fiquei 7 meses em Maringá. E eu era muito novo ainda, estava fazendo o 2º ano do ensino médio. E eu lembro que eu fiquei com saudade de casa e não consegui controlar minhas emoções e pedi para vir embora. E meu irmão ficou sozinho. E eu voltei para Rondônia e voltei para estudar no Daniel Berg. Lá eu concluí meu ensino médio. Anos mais tarde, meu irmão trancou a faculdade de arquitetura e voltou para Rondônia. E nós passamos no vestibular da Universidade Federal de Rondônia, no curso de administração de empresas. E ali iniciou a minha jornada acadêmica.